Sejam bem-vindos mais uma vez porque supomos que já estiveram na primeira sessão, não é? Se não estiveram na primeira sessão, podem ver a gravação. Gostaram da gravação ou não? Quem não gostou, põe o dedo no ar. Então, todos gostaram. Alguns não viram ainda, não é? Estamos à espera só que chegue a doutora Joana. Será este? Será? Ok. Olá, boa tarde. Boa tarde àqueles que chegaram entretanto. Ó Jorge, a doutora Joana já cá está. Pelo menos no meu computador Ah, já já? está. Sim, sim. Ah, Sabem que eu estava no meu link Zoom e depois ah. porque tivemos a dar umas formações que era no meu link e depois é que, olhem, se fez luz, peço desculpa. Já estamos a ficar aflitos, ó doutora Joana. Eu estava no meu link Zoom, não aparecia ninguém, pensei, não, devo ter lido mal o e-mail. Claro que era, pronto, Ah, peço-vos imensa desculpa, mas estamos não aqui na faz mal, hora. não faz mal. Também só passam 2 minutos, estamos agora a dar Exato. entrada. Ainda está muita gente a entrar. Então sejam bem-vindos a todos aqueles que entretanto chegaram. Hoje vamos ter então a segunda sessão e vamos ter mais 2 sessões em novembro, não se esqueçam. Em 14 e 16 de novembro, mais 2 sessões também de hora e meia. Depois vai haver um processo distinto deste também de inscrição e também dados que são novos, dados Zoom que são novos. Hoje vou ter aqui ao meu lado para a moderação da sessão o Dr. Luís Gonçalves. Estão todos a ver? O Luís, levanta o braço, faz favor. Que é diretor do Externato Marista de Lisboa. É uma escola também que faz parte da direção da APEC e vai estar comigo. Eu vou estar na primeira parte e o Luís modera mais a segunda parte, em que eu não poderei estar presente. Doutora Joana, para não perdermos tempo, Sim, senhor. a melhor coisa é começarmos, está bem? Exatamente. Hoje Pronto. devemos ter mais ou menos o mesmo número de pessoas da última vez e devem ser mais ou menos também as mesmas pessoas. Portanto, muito Uhum. obrigado e mais uma vez e tem a palavra. Obrigada mais uma vez também. Na segunda-feira, pelo menos a maior parte então dos presentes, não é, devem ter estado connosco. Esta sessão é então na continuidade da sessão de segunda-feira, ou seja, se na segunda abordámos aqui mais o consciencializar, hoje vamos então falar do prevenir e também do agir. Desse ponto de vista, só para fazer a ponte, este foi o último slide da sessão passada. Realmente na prevenção, nós não podemos descurar sempre uma análise mais macro, ou seja, ao nível das políticas. Portanto, se um país não for desenvolvendo políticas que trabalhem no sentido da proteção, não é, de crianças e jovens nestas matérias, portanto, também não se consegue de facto agir em conformidade. E gostamos sempre de dar conta, não é, que nós temos de algum modo um quadro legislativo robusto, ainda que estejam a ser analisadas até muito recentemente, até diria hoje. Hoje a minha colega Ruta Agulhas vai com alguns colegas nossos do Grupo Vita, vai ao Parlamento, porque está a ser discutida, nomeadamente, por exemplo, a prescrição nos casos de violência sexual, e então vão ser ouvidos. E isto para dizer que é realmente importante, apesar de haver muitas vezes um quadro legislativo robusto, portanto, face àquilo que é evidência sobre estas problemáticas, portanto, também estes quadros legislativos irem sendo discutidos para serem revistos.
Depois temos então um conjunto de estratégias nacionais, que não vou voltar a detalhar, e alguns roteiros que nos permitem dizer que Portugal está então aqui também a cumprir um conjunto de orientações europeias, não é? Que vão no sentido de se priorizar esta temática da violência sexual. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens também tem feito um trabalho na linha da criação daquilo que é um selo protetor, que tem sido sobretudo atribuído às escolas. A Comissão queria, de algum modo, passar também este selo para outros contextos, nomeadamente os contextos desportivos, mas ainda não foi possível fazê-lo, e no fundo não é mais do que atribuir um selo a escolas que possam providenciar alguma evidência que têm práticas que visam a proteção de crianças e jovens, nomeadamente a questão de regulamentos, entre outros, mas naturalmente se tiverem alguma curiosidade podem de facto consultar este selo na página da referida comissão. Ora, em termos então da prevenção, importa destacar que enfim, se calhar no início em que se abordavam estas questões, e no início já estamos a falar nos países anglo-saxónicos, aqui nos anos 80 e 90 do século passado, mas colocava-se muita tónica em os programas estarem muito voltados para as crianças, não é? Portanto, o alvo eram as crianças, alguém chegava a uma sala e fazia um conjunto de iniciativas com essas crianças e ia embora, não é? Normalmente são os psicólogos, não é, que faziam esse papel, e enfim, as questões ficavam ali. E no fundo essa estratégia é como se nós estivéssemos quase a responsabilizar as crianças sobre a própria prevenção das questões da violência sexual. Ora, essa abordagem foi de facto alterada durante as últimas décadas e hoje em dia podemos dizer que existe uma abordagem de prevenção primária ou universal, ou seja, dirigida no fundo a todas as crianças e jovens, sem se pensar aqui na existência ou não de um risco para as questões da violência sexual, mas esta prevenção é feita muito com uma base socioecológica, ou seja, não podemos apenas pensar na criança e responsabilizar a criança nesse processo, mas devemos de algum modo envolver ativamente, no fundo, os seus contextos de vida ou os seus sistemas, não é? Seja o contexto mais relacional com os seus significativos, seja o contexto comunitário, não é? Do seu território, não é? Onde habita, onde vive, seja naturalmente, e já mencionei isso ao nível societal, que remete então precisamente para aquilo que são as políticas. Portanto, é muito importante ter esta abordagem que no fundo se foca precisamente então em agir sobre os contextos ou sistemas da criança e no fundo para quê? Para nós podermos trabalhar de uma forma holística e trabalharmos precisamente na redução de alguns fatores de risco que sabemos que existem nesta matéria e também na promoção e desenvolvimento de alguns fatores de proteção. Portanto, andamos sempre um bocadinho neste caminho da minimização do risco e na promoção ou desenvolvimento dos fatores de proteção. Ou seja, assim em termos daquilo que nós sabemos e como eu estava a mencionar, desde os anos 80, 90, não é, que têm sido então desenvolvidos alguns programas e como referi, sobretudo em países anglo-saxónicos, o Canadá tem uma vasta experiência, o Reino Unido, a Austrália, enfim, os Estados Unidos, e tem havido sobretudo um maior investimento naquilo que são precisamente os programas em contexto escolar. Ora, naturalmente, porque, como vocês sabem melhor do que eu, ou tão bem, o contexto escolar é um contexto privilegiado, não é? De contacto com crianças e jovens, e nesse sentido tem sido precisamente o contexto onde tem então havido esse tal investimento. E a prevenção tem, no fundo, tido como objetivos principais, se nós pudermos traçar aqui um conjunto de objetivos comuns, precisamente aumentar os conhecimentos das crianças e jovens sobre a problemática do abuso sexual, ou seja, o que é, um bocadinho na linha da tal consciencialização que vimos a sessão passada. Depois, e muito importante, progressivamente estes programas procuram ensinar as crianças a reconhecer ou identificar possíveis situações de risco, não é? Portanto, onde, com quem.
como, recordando também o que foi referido a semana passada, ainda há muito esta preocupação pelos adultos ensinarem e fazerem com que as crianças identifiquem, sobretudo, situações que têm a ver com o estranho, não é? A pessoa estranha, sabendo nós, não é? Contudo, que precisamente as questões de abuso sexual são mais prevalentes em contexto intrafamiliar ou nos contextos de maior proximidade da criança. Depois, então, e muito importante, a questão do saber pedir ajuda ou revelar uma eventual situação. Portanto, são no fundo estes 3 eixos que estão aqui descritos na parte inferior do slide de uma outra forma, ou seja, no fundo é muitas vezes conhecido como os 3 R's e são de facto assim então os eixos principais desta abordagem, da abordagem da prevenção. Sobretudo, esta ideia de ajudar as crianças, ensinar as crianças a pedir ajuda, é no fundo também aqui uma linha de empoderar as crianças, não é? Portanto, as crianças sentirem que têm o poder de alterar a situação a que estão sujeitas ou a que já estiveram sujeitas. Ora, fala-se muitas vezes na questão e vocês podem naturalmente ir-me interrompendo e até agradeço, nesta área da violência sexual, do abuso sexual, tem-se muitas vezes a noção, pronto, que se está aqui a trabalhar as questões da educação, que se fala explicitamente as questões da sexualidade, enfim, e que parece ser assim uma área um bocadinho à parte. Na verdade, eu trago-vos aqui uma pirâmide, está em inglês porque tem a ver aqui com um programa que está aqui referenciado, que é o Orbit. O Orbit é um programa australiano que é um programa digital, portanto é no computador, e é precisamente esta a perspectiva-chave da prevenção das questões da violência sexual, que é nós educarmos as crianças também para esta matéria, ou seja, este ser um tópico tão ou mais importante como outro tópico qualquer. Nós damos sempre, e julgo que dei esse exemplo na sessão anterior, as questões da prevenção rodoviária. Nós sabemos que existe um risco enorme, aliás, outro dia estava a ver uns dados e sem querer mentir, quase que 40% dos atropelamentos são em passadeira, não é? Portanto, é um problema bastante expressivo, não é, no nosso país, e aqui é tratar as questões da educação sexual como um problema tal como é este problema da prevenção rodoviária. E depois, no fundo, o que estamos a querer evidenciar com a prevenção é precisamente as crianças poderem desenvolver um autoconceito saudável, não é? Portanto, conhecerem-se de um ponto de vista global e, de algum modo, lá está, conhecerem aquilo que são comportamentos ligados às questões da sexualidade ajustados, positivos, daqueles que são comportamentos abusivos, não é? Precisamente desajustados, não é? E que procuramos minimizar a sua ocorrência. E depois um outro ponto desta pirâmide, que é precisamente a questão do adulto que está envolvido, ou dos adultos significativos, que é no fundo, de algum modo, responsabilizar precisamente os adultos. Os adultos devem ser responsáveis por este processo e isso está um bocadinho ligado à parte inferior deste slide, que é no fundo, o adulto tem aqui um papel muito importante no fundo, na transmissão de algumas regras, ao nível das relações interpessoais. Nós já trabalhamos muito isso com as questões do bullying também, não é? Aquilo que é ou não é um comportamento ajustado numa relação interpessoal. O sabermos ler os sinais, não é? No sentido de tentarmos perceber se a criança tem um comportamento que é diferente, por exemplo, na presença de um dado adulto, não é? Sentimos ali uma diferença e novamente, não é? Os professores e toda a comunidade técnica das escolas têm aqui muito um olhar cuidador, não é? Sobre as suas crianças, enfim, saber ler ali alguns sinais que pelo menos possam evidenciar que algo, enfim, que não é natural, pode estar ali a acontecer numa dada relação. Depois a importância do adulto também ensinar e transmitir as questões do respeito e da responsabilidade, não é? De, no fundo, garantir que existem procedimentos, existem regulamentos também aqui no âmbito da prevenção das questões do abuso sexual. Então,
para não ser monólogo, não é? Eu sei que somos muitos, portanto, neste momento, não é? Somos aqui mais de 100, mas teria muito gosto em ouvir-vos, porque certamente que aqui haverá pessoas que já. Ou já trabalharam este tema, ou já tiveram outras ações formativas, mas gostava muito de perceber se, quando se fala na prevenção do abuso sexual, que temas então é que são aqui abordados ou tratados? Não sei se alguém quer usar da palavra. Sei que quando são muitos as pessoas inibem-se, é um bocadinho, não é? Contraproducente. Mas, Podem utilizar o chat se enfim, quiserem. exatamente, Pois. pelo chat, não é? Que grandes temas então é que se poderão trabalhar aqui quando estamos a trabalhar na prevenção do abuso? Se calhar ainda estão a pensar, então eu vou avançando, não é? Tem 1 minuto para pensar. É isso. Vai falando Portanto, e as pessoas vão escrevendo se quiserem. Pronto. dando pistas, não é? Ou seja, se estamos a falar numa educação sexual saudável, não é? No estabelecimento de um autoconceito positivo, também ele próprio saudável, estamos, no fundo, a falar de temas que são. Não são muito estranhos no nosso dia a dia, não é? Portanto, estamos sobretudo a falar de temas como as partes privadas, não é? Ou seja, do nosso corpo, não é? A identificação das nossas partes do corpo, que enfim, desde o pré-escolar, não é? Que se trabalham essas matérias, e depois as crianças perceberem aquilo que são partes privadas e não privadas. É muito comum haver alguns materiais que trabalham isto com o uso da roupa interior, não é? Portanto, as partes que têm roupa interior são as nossas partes privadas que devemos proteger de algum modo, muito associada à questão dos toques, não é? Quem é que, no fundo, aliás, que tipo de toques são ajustados ou não são ajustados? Nós sabemos que há questões João, desculpa. culturais Faltava-me o link ligadas. da formação, mas já tenho, já estou. Já, pronto, está aqui. Obrigada, beijinho, até logo. Tchau, beijinho. Se calhar pedia só para tirar o som. Aqui ligado à questão então do nosso corpo, daquilo que é privado e não privado, as crianças também aprenderem a saber que tipo de toques são adequados ou não adequados. Eu estava a dizer que existem aqui questões que são também de algum modo culturais. Nós sabemos que, sem estereotipar, não é? Ou sem generalizar, mas na verdade somos um país que, se calhar de mais toque nas relações interpessoais por comparação com outros países, por exemplo, países nórdicos, novamente, não é? Sem querer generalizar, mas é muito importante a questão do toque ser acompanhada com, precisamente, não é? Aquilo que são toques mais ajustados e menos ajustados. Aqueles que a criança sabe que existe um limite a partir do qual aquele toque não pode acontecer. E o não pode acontecer tem também a ver com este terceiro tema, que é precisamente o dizer não. Ou seja, nós também vivemos numa cultura que naturalmente permeia aqui a obediência ao adulto, não é? Portanto, a criança deve obedecer a um adulto, sem obviamente desrespeitar o adulto. O que se trabalha neste tema são precisamente as questões da assertividade, não é? Nós rapidamente podemos dizer a um adulto que não queremos determinada coisa, e dizer porque é que não queremos, não é? Que estamos desconfortáveis ou que nos ensinaram que esse toque não deve acontecer, não é? E sabermos de algum modo dizer que não a esses toques. Novamente fazendo a ponte com a sessão anterior, relembro que vos mostramos alguns relatos de agressores confessos que disseram que, quando foram entrevistados, que uma criança difícil, traduzindo de forma simples, uma criança que saiba dizer que não é? Que diz, ei, atenção, isso não, é uma criança que facilmente um agressor sexual abandona, porque percebe que é uma criança, enfim, para a qual, enfim, é mais difícil, não é? Tentar ali contornar a sua vulnerabilidade. Portanto, o ensinarmos as crianças este aspecto, que no fundo não é mais do que as questões ligadas à assertividade, é então um tema fundamental. Depois a
questão dos segredos, novamente fazendo a ponte com a sessão de segunda-feira, vimos que o segredo é, de uma maneira geral, sempre pedido pelo agressor a uma criança ou a um jovem, independentemente de ser acompanhado, não é, de maior ameaça ou coação, mas é de facto pedido esse segredo, e então as crianças devem aprender aquilo que são segredos bons, ou seja, aqueles segredos que nos geram, enfim, alguma emoção positiva. Nós damos sempre o exemplo, não é? Se guardarmos segredo de uma festa surpresa de aniversário de alguém de quem gostamos, é um segredo bom, porque é gerador de alguma maneira de sentimentos positivos, mas se alguém nos pedir segredo relativamente a um comportamento que nos gera desconforto, mal-estar, vergonha, culpa, portanto, a criança deve saber distinguir esse tipo de segredos para precisamente depois conseguir contar a um adulto de confiança. Ora, o contar a um adulto de confiança, há vários materiais que ajudam a criança, por exemplo, é um bocadinho como a nossa palma da mão, ver se a criança consegue identificar 5 adultos de confiança que numa situação que lhes possa gerar mal-estar, vergonha, culpa, etc., portanto a criança se possa socorrer desses adultos ditos de confiança. E como devem imaginar, neste círculo de confiança, se nós formos perguntar a crianças e jovens, está pelo menos sempre um professor. E novamente, não é? Aqui o vosso papel, ou um educador, enfim, alguém necessariamente ligado ao seu contexto escolar. Depois, por último, também as questões de quem pode ser um abusador. Existem alguns materiais para crianças mais pequenas que desmontam esta ideia de que um abusador é alguém mau, monstruoso. Há uns pequenos vídeos americanos que no fundo se focam nesta ideia das crianças acharem pode ser tipo o lobo mau, não é a ideia do lobo mau, mas na verdade um abusador é alguém que alicia, é alguém que é simpático, é alguém que de facto traz um conjunto de presentes às vezes, portanto também as crianças saberem identificar aqui algumas situações depois associadas a alguém que pode ser simpático, não é? Portanto, podemos estar perante alguém que é simpático, que nos traz imensas coisas, mas depois existir o tal limite de, espera, esta pessoa é simpática, mas está aqui a ter alguns tipos de toques que eu não gosto, está-me a pedir segredo de algumas coisas que eu não gosto, está-me a introduzir alguns temas sexualizados, por exemplo, que eu sei que são temas que um adulto não deve ter comigo, portanto, no fundo, alguns materiais precisamente trabalham esta questão de um abusador pode ter estas duas faces, não é? E a criança poder precisamente identificar essas faces. Mais recentemente, há alguns materiais que trabalham as emoções, como vimos na segunda-feira, a maior parte, se não a totalidade das vítimas sentem culpa e vergonha, por exemplo, e então é muito importante trabalharmos as questões das emoções e a criança, de algum modo, aumentar a sua literacia também emocional. Se forem mais pequeninas, nas emoções mais básicas, mas depois também, se forem já um pouco mais velhas, portanto, complexificar um bocadinho aquilo que sentimos é também importante. Associada às emoções, vêm também em alguns programas as competências sociais e emocionais, nomeadamente aqui estratégias ou competências como a resolução de problemas e a comunicação. A comunicação muito ligada a este saber dizer sim, saber dizer não, portanto as questões da assertividade e a questão da autorregulação emocional tem muito a ver primeiro com nós sabermos identificar as emoções em nós, sabermos identificar também nos outros e depois também aprendermos, não é, a forma de nos regularmos em termos emocionais. Por último, mais recentemente, e até comparando até com aquilo que se fazia no bullying, tem-se trabalhado muito, e esse material digital que eu mencionei há pouco, o Orbit, já trabalha esta questão, que são os espectadores passivos. Ou seja, é muito importante, tal como no bullying, também aqui, nós
não sermos espectadores passivos, ou seja, muitas vezes achamos, e é muito comum, por exemplo, no desporto, ou até nas questões agora que nos têm surgido no âmbito da igreja. Se nós dissermos, naquela paróquia, isso já se fala há tanto tempo, então se já se fala há tanto tempo daquela pessoa, porque é que nunca ninguém, de algum modo, quase que apresentou queixa, não é? Ou tentou perceber. Portanto, sermos espectadores passivos é quase como estamos a desconfiar de uma situação que não nos parece normativa e de algum modo parece que não fazemos nada. Naturalmente que estas questões de fazermos ou não fazermos são questões que têm sido muito estudadas, têm a ver, no fundo, são os comportamentos de ajuda, não é? Se nós ajudamos ou não ajudamos, se fazemos algo ou não fazemos, são de facto processos que cognitivamente são pensados por nós em termos de custos e benefícios, o que é que eu vou ganhar com isto e vou ter muitas chatices, naturalmente que é um processo, a maior parte das vezes, muito automático, não é? E de algum modo, normalmente optamos quase por não nos chatearmos, entre aspas, não é? Tendo em conta os custos que muitas vezes estas situações nos podem trazer. Portanto, avaliamos os prós e contras de uma situação, normalmente de forma muito automática, e normalmente é difícil optarmos logo de imediato para irmos fazer algo. Portanto, tem um bocadinho também a ver aqui, em parte, com a nossa própria natureza. Depois, em termos de estratégias, portanto, sabendo que trabalhamos estes temas, naturalmente que todos os materiais que têm sido feitos, todos os programas, procuram de algum modo envolver ativamente as crianças, seja através de algum tipo de atividades mais física, verbal, não é? Portanto, alguma mímica, o contar, a questão do roleplay muito feito com até miúdos um bocadinho mais velhos, a importância da modelagem, nós de algum modo trazermos alguma situação, não é? E eles observarem como fazer. Muito importante a discussão ativa nestes processos, e alguns programas têm mostrado a importância do reforço, ou seja, estes jogos, estes materiais serem acompanhados por algum reforço. O ganhar pontos, o ganhar, não é, alguma coisa, não tem que ser muito, não é? Um bocadinho como nas redes sociais, portanto as pessoas ficam logo satisfeitas ali com um like, não é? Portanto, muitas vezes são reforços muito simples. E uma vez mais, precisamente pelo papel que mencionei há pouco dos adultos, precisamente procurarmos envolver os adultos significativos, seja aqueles que estão em contexto escolar, não é? Portanto, os professores ou outros profissionais, não esquecermos que os assistentes técnicos têm muitas vezes um papel muito importante, são eles que observam a questão dos recreios, não é? Aquela parte da relação interpessoal informal, e são muitas vezes eles que, enfim, podem ver algum tipo de comportamento menos adequado, e isso imagino que aconteça, então também devem ser envolvidos neste tipo de ações, e depois naturalmente procurar envolver as famílias, não é? Um bocadinho aqui os contextos significativos de vida das crianças. Então, faça isto, mais uma pergunta. Se, enfim, conhecem alguns materiais, conhecem alguns recursos, já se socorreram de alguns materiais, de alguns recursos, é essa a questão que vos coloco agora. Não, Então ninguém quer falar dos 130 que estão materiais aqui não, a assistir. não conheço nada. Eu sei que quando nós temos grupos de 20, sei que funciona melhor. Se calhar vou-vos dar umas pistas. Mas eu tenho a impressão, Joana, que estava alguém a falar. Era a Estava, Alexandra. Ui, estava a dizer que de materiais não conheço nada. não? Ok. Eu Alguns também não, vídeos, eu também não conheço nada em termos de materiais para ok. aplicar com os miúdos. Então vou só tirar aqui o Eu, compartilhamento. Sim, eu, por acaso, conheço vários materiais, costumo ir à internet e há várias coisas disponíveis, vídeos, desenhos animados, cartoons que se pode apresentar e depois discutir os temas muito, muito à base daquilo que acabou de dizer. De muito bem, situações. Paula. É. Lembra-se assim de algum vídeo, algum recurso em concreto? Lembro-me de vários que tenho sempre links guardados até no computador.
acerca de vídeos que mostram aos miúdos, normalmente curtas-metragens que abordam situações desconfortáveis para as crianças. Eu acho que a palavra que se utiliza nestes casos tem que ser sempre a palavra desconfortável, porque nós não vamos dizer diretamente o que é que lhes podem fazer, não é? Porque isso estamos a expor demais a criança e a fazê-la crer que existem coisas desagradáveis que lhes possam acontecer, não é? Mas eu normalmente com os alunos digo-lhes que se sentirem desconfortáveis com alguma situação, mesmo que seja com um adulto muito próximo, mesmo que seja no seio da família mais chegada, para então comunicarem um desses 5 adultos que, como acabou de dizer, da mão. E resulta, porque às vezes esta palavra desconfortável é tão simples, mas acaba por ter muito conteúdo. E eles entendem bem o que é estar desconfortável e acabam por falar quando é para falar. Graças a Deus nunca tive uma situação desconfortável relativamente a estes temas tão difíceis, mas também dá para outras situações de agressões ou de pais que batem, ou sei lá, coisas que pronto, que são incómodas para as crianças. Doutora É Joana, isto. Sim, António. nos vários referenciais de educação para a cidadania, eu já passei por todos, na educação para o risco, toca-se muito ao de leve em matérias deste género, mas muito, muito, muito ao de leve. E aquilo depois não desenvolve estratégias objetivas e práticas que nos deem conforto. E então nós podemos estar a incorrer também num risco como é que eu ia dizer, de estar a fazer coisas que depois objetivamente não era bem isso que podíamos estar a fazer. Eu acho que a DGE tem um conjunto de recursos, agora não sei se é nesse domínio, se é no domínio da sexualidade, tem alguns vídeos, nomeadamente aqui talvez um ou dois dos que vos ia trazer como exemplo. É claro que abordar esta temática normalmente nas escolas é como já referi, não é? Tem sido abordada ou agora no 20 de novembro, que é o Dia Internacional, não é, para a Exploração Sexual, quer obviamente durante o mês de abril, que é sempre um mês, enfim, mais dado, por assim dizer, às questões da prevenção. Agora, claro, dentro do âmbito da cidadania e dos seus vários domínios, até dos obrigatórios, era possível de facto introduzir estas questões. Se há muitos recursos ou não, naturalmente que eu acho que é verdade que é importante, não é? Criarem-se recursos ou pelo menos disponibilizar recursos mais estruturados para, claro, É para isso as mesmo. pessoas saberem, não é? Como agir. Sobretudo, o que é que quer dizer estruturado? É um bocadinho esta a ideia. Se queremos trabalhar um determinado tema, que subtemas é que podemos enquadrar aqui? Dando exemplo, como vos dei há bocado, até da questão das emoções. Nós não trabalhamos as emoções de uma forma aleatória, existe uma sequência. A identificação das emoções, portanto, a criança conhecer primeiro emoções, não é? Porque normalmente são só as básicas, não é? A alegria, a tristeza, a raiva, enfim, etc. Depois, ela própria fazer o exercício de conhecer em si as emoções, depois de conhecer nos outros e também aprender a regular as suas emoções. E como veem, isto é sequencial. Também aqui nas questões da educação, para as questões da prevenção do abuso sexual, também lá está. Devemos saber que existe uma sequência, não é? Se existe um conjunto de temas, nós devemos trabalhá-los todos. Não pode ser só, eu agora vou só trabalhar os toques. Estou a dizer isto porque há uns materiais europeus, que é o Kiko e a mãozinha, se calhar eu agora dizendo assim Kiko e a mãozinha, se calhar já ouviram falar, que é precisamente o toque, que é para crianças mais pequeninas. Foi um recurso feito pela Comissão Europeia, traduzido para diferentes línguas, e, claro, só trabalham destes temas que eu vos explicitei há pouco. É muito importante nós termos, de facto, um conjunto de recursos que nos permita trabalhar diferentes temas, porque sabemos que um agressor não tem só a ver com a questão dos toques, tem a ver com a questão dos segredos, por exemplo, tem a ver com o facto, e é muito importante depois no relato, por exemplo, numa situação com a polícia judiciária, a criança saber as suas partes do corpo.
Eu dou-vos um exemplo que eu e a Ruth fomos a Cabo Verde o ano passado trabalhar nesta matéria. E demos formação a equipas multidisciplinares e, por exemplo, numa escola havia sempre uma menina que chegava e dizia: o meu tio teve a comer a bolachinha. Bolachinha, enfim, não tinha problema nenhum, mas a menina dizia aquilo repetidamente, repetidamente. Ora, a bolachinha era uma parte do seu corpo. Naturalmente que um agressor sexual também utiliza um conjunto de termos que fazem com que a situação, enfim, continue de algum modo a estar mascarada. Ora, se uma criança, se nós perguntarmos, mas a bolachinha, se a criança souber as suas partes do corpo, identificar, não é, as suas partes do corpo com naturalidade, pois será certamente mais credível, por assim dizer, aquilo que depois nos está a apresentar enquanto prova, não a nós, não é, mas depois a quem de direito. Portanto, é de facto muito importante não trabalhar um tema só e considerarmos a importância de trabalhar todos aqueles temas que são, no fundo, os temas que a literatura, não é, dá várias décadas para cá até, como vos disse, desde os anos 80, 90, tem de facto trabalhado, e isso é mesmo muito importante. Eu ia-vos dar aqui um exemplo de um vídeo que foi feito, espero que ouçam, tentei aqui colocar... Era o aniversário da minha mãe e havia uma festa lá em casa com alguns vizinhos e amigos do trabalho. Ficou tarde, por isso, o meu irmão e eu fomos dormir. Quando estava quase a adormecer, ouvi alguém a subir as escadas. A porta abriu-se e um dos amigos da minha mãe entrou no meu quarto. O homem obrigou-me a fazer coisas que me deixaram envergonhada, coisas que eu não queria contar a ninguém. Quando saiu, ouviu-o abrir a porta do quarto do meu irmão. Umas semanas depois, o meu irmão e eu estávamos a ver as notícias quando apareceu uma história sobre abuso sexual. Na notícia dizia-se que existem pessoas que querem usar o corpo das crianças para seu próprio prazer sexual. Aí se chama-se abuso sexual. E também existem pessoas que querem ganhar dinheiro usando as crianças para sexo. Aí se chama exploração sexual. No dia a seguir, eu ainda estava a pensar no que tinha visto na televisão e ganhei coragem para contar à minha professora o que tinha acontecido ao meu irmão e a mim. A minha professora disse-me que era muito corajoso e muito importante falar neste tipo de coisas. Pode acontecer tanto a rapazes quanto a raparigas. E que uma regra simples a lembrar é que tudo o que está coberto com a tua roupa interior é teu e que ninguém pode obrigar-te a fazer coisas que te fazem sentir desconfortável ou com vergonha. A minha professora explicou que o que aconteceu não tinha sido culpa minha e que era bom que eu estivesse a falar com ela sobre isso. Se isto acontecer a ti ou a alguém que tu conheças, deves sempre contar a uma pessoa em quem confies. A minha professora disse-me que a coisa mais importante agora é que o meu irmão e eu tenhamos ajuda para ultrapassarmos o que aconteceu e ficarmos em segurança. Eu sei que a partir de agora, o homem que veio ao meu quarto não vai voltar a magoar-me, nem ao meu irmão, nem a qualquer outra criança, nunca mais. O país onde vives fez uma série de promessas que ajudam a manter as crianças em segurança. Está tudo num documento chamado Convenção de Lanzarote. A primeira promessa é que as crianças que procuram ajuda serão ouvidas e levadas a sério. E a segunda é que os adultos que abusam ou exploram crianças serão impedidos de o continuarem a fazer. E a terceira é que as crianças que foram abusadas vão ter ajuda para recuperar. Se tu ou alguém que tu conheces está em perigo, conta a uma pessoa em quem confies ou que achas que te pode ajudar. Ou liga para o número de telefone 144 se tiveres dúvidas sobre o que fazer. E não te esqueças, todas as crianças têm direito a viver em segurança e a serem protegidas. Portanto, não sei se conheciam este vídeo. Eu conhecia. É este género de vídeos que eu mostro aos miúdos que estava a falar. Obrigada. Pois, estava a falar do desconfortável, não é? Ai, peço desculpa, queríamos É esperar. isso mesmo, é isso Desculpa. mesmo. Agora estava aqui à procura de outro. Aqui também temos o Kiko e a mãozinha. Pronto, na sequência era aquele bonequinho que aparecia, se estiveram atentos, era assim já vão ver, se calhar se estiveram mais atentos conseguem identificar.
Pronto, como vê, este era muito simples, para crianças mais pequenas, não é? Mas existem também aqui alguns recursos, pronto, tendo em conta que esta tem sido uma prioridade europeia, naturalmente têm sido desenvolvidos materiais. Estes até têm já há alguns anos. O Kiko é acompanhado aqui também por uns livrinhos, se procurarem na internet, pronto, é fácil. Uma vez mais, como veem, é a questão do toque, mas de forma simples, não é? É explicada, enfim, até o não é? O aprender a dizer que não também, não é? Portanto, como veem, estão estes dois pontos associados e pode naturalmente, a partir até de um vídeo muito simples, poder trabalhar-se, nomeadamente estas questões. Claro que tem que ter um enquadramento, não é? Novamente, eu não sei quem está aqui, talvez a Paula, peço desculpa que falou nisso, em que tipo de aulas, não é? Em que tipo de momentos é que este tipo de conversa é feita com as crianças e jovens? Muito nas aulas de diretora de turma da APT, e eu sou professora de Educação Física e também costumo abordar estes temas, porque vou ligá-los ao desporto e aos treinadores, que às vezes acontecem situações desagradáveis, mas eles têm que saber que no desporto é natural o toque, mas o toque tem que ser um toque que não nos deixe desconfortáveis. Quando eu digo é natural o toque, é a questão das ajudas na Educação Física, nós temos que tocar nos alunos, e mesmo para nos protegermos e para eles saberem do que é que se trata, às vezes convém falar no assunto, para eles perceberem que se o toque os deixa desconfortáveis, esse toque não é o toque que nós temos que dar para fazer ajudas. Basicamente é isto. Mas muito nas aulas de diretora de turma, que eu costumo ser, e abordo todos os anos, por várias vezes, estes assuntos, porque acho que é do mais importante que há no ensino. E os miúdos têm que ter a ajuda dos professores, porque é em quem eles confiam. Eu também, se possível, gostava aqui de falar de alguns materiais que podem ser úteis. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, sim, Então, alguns materiais que sim, eu sim. também recomendo estão na Escola Segura, alguns vídeos que também falam da preocupação no âmbito digital, que é muito importante, não é? Porque às vezes as crianças partilham a sua intimidade para terem reconhecimento e valorização dos seus pares e estão-se a expor muito. E também trabalho muito este tema de que pode existir abuso sexual sem toque. A partilha de imagens e tudo mais, isto também acho que é um tema muito importante de descodificar e desconstruir. Também recomendo a PAV, que tem material muito bom sobre a questão dos abusos sexuais, também fala muito bem dos cuidados que nós devemos ter também no plano digital. E depois, como já falaram aqui, os referenciais para a educação, neste caso o referencial para a sexualidade, a meu ver, não é totalmente claro e evidente nos seus propósitos, mas também tem alguns conteúdos que podem ser desenvolvidos no âmbito da cidadania, no âmbito também da APT, aqui nas Ai, aulas desculpem. de direção de turma. Uhum. Portanto, obrigada, Ricardo, porque falou precisamente, não é? A Escola Segura tem feito um investimento muito grande, e é isso. Há dois pontos importantes que o Ricardo mencionou. Um é, de facto, o digital, não é? Que também falámos outro dia um bocadinho no modus operandi dos agressores online, e depois, precisamente, o desmistificar que então naturalmente pode haver situações abusivas sem toque, não é? Lá está, todo este mundo digital. Sim, a APAV também teve, ou tem, peço desculpa se pus no passado, que agora não sei como é que está, mas tinha o programa CARE, não é? E acho que tem dado continuidade e de facto tem havido, é verdade, aqui um conjunto de recursos disponíveis. Há depois assim alguns materiais soltos, alguns livros que quando nós damos formação as pessoas também vão mencionando alguns recursos em português do Brasil, enfim, que pode-se fazer a devida adaptação eventual, não é, em alguns conceitos, mas há de facto alguns materiais de livre acesso, por assim dizer. Eu aqui, claro, trago os exemplos que conhecemos melhor, ainda nesta lógica,
Estes eu já falei, pronto. Nós temos desenvolvido, eu, a Ruth, e envolvendo aqui alguns dos nossos alunos de mestrado, temos desenvolvido desde 2016 um conjunto de materiais lúdicos, por assim dizer, um mais pensado, aqui a Pix e o Avelã, mais pensados para crianças dos 3 aos 6, mas que, enfim, já temos testado também com outras alunas e têm tido adesão até aos 8, 9 anos, portanto não é assim tão infantil, por assim dizer. E depois temos também o jogo de tabuleiro, que é do Búzio e da Coral, as aventuras do Búzio e da Coral. Porquê é que nós desenvolvemos na altura estes materiais? Primeiro porque já sabemos que crianças tão pequeninas como as de 3 anos já distinguem precisamente os tipos de toques e esta importância, não é, de nós contarmos a adultos de confiança. Portanto, é uma questão que já está presente. Também nos colocam muitas vezes a situação de, se nós formos falar sobre estas questões, e já viram que questões são estas, são aqueles grandes temas, as crianças se calhar ficam assustadas e traumatizadas. Não é verdade, existe evidência, não nossa, mas de outros colegas que têm visto antes o contrário, no sentido em que as crianças sentem que têm algum poder, no fundo, sobre as suas vidas, e isso é o empoderamento, e de algum modo também previne, trabalhar estes temas em idades tão precoces, previne a vitimização na idade adulta. Portanto, são crianças um bocadinho mais atentas àquilo que as rodeia. Novamente, queria salientar, se calhar às vezes a baliza não é assim tão clara, não estamos a criar crianças agora que fiquem ansiosas com qualquer toque. A Paula mencionou e bem a questão do desporto, que é fundamental. Aliás, é isso sempre que damos formação no contexto desportivo, por exemplo, na questão da ginástica, não é? Coloca-se muito, as pessoas dizem logo, então e agora não posso tocar, é fundamental tocar. Claro que é fundamental tocar. Há modalidades em que tem de ser, até em termos de aprendizagem, a questão do toque, mas se calhar fazendo minhas as palavras da Paula, é muito importante explicar, não é? Olha, vou-te ensinar agora, não é, este exercício, vou ter que te tocar. Uma coisa é esta explicação e de algum modo a criança já saber, e também muito o que a Paula disse, olha, se te deixar desconfortável diz. Outra coisa é relatos que já tivemos, por exemplo, da patinagem, de em vez da mão estar na barriga ou numa zona, enfim, um bocadinho limite com as partes privadas, por assim dizer, já estar exatamente, não é? Portanto, naquilo que é considerado desajustado até para o movimento na patinagem. Portanto, naturalmente que é fundamental falar sobre estas questões e, como vos digo, ao serem introduzidas com naturalidade, estamos simplesmente a tornar as nossas crianças mais atentas àquilo que são eventuais situações, tal como, novamente, não é questão de nós dizermos, olha, passa na passadeira, atenção aos carros, olha para um lado, olha para o outro, estamos exatamente a fazer, acreditem, a mesma coisa. Ora, aqui a Pix e a Avelã é uma história que tem um castanheiro como personagem também central, para além aqui da nossa Pix e do Avelã, e no fundo esta árvore convida, como é para crianças mais pequenas, convida a Pix e a Avelã a irem descobrir um grande tesouro e a convidar alguns amigos para uma festa, e então eles têm que passar por 6 caminhos diferentes. E como veem, estes 6 caminhos trabalham precisamente aqueles grandes temas que referi há pouco. Ao longo destes caminhos, a Pix e a Avelã vão encontrando algumas personagens, por exemplo, a Biju, que dá uns beijinhos que são desconfortáveis, que não deixam nenhuma destas personagens confortáveis. Depois há o Pompom, que é um coelhinho que dá vontade de tocar no rabinho, não é? Porque é fofinho. Novamente a questão dos toques, não é? E do corpo, não é? Que há partes do corpo que não podem ser tocadas, e através destas personagens, através dos animais, vamos precisamente trabalhando estes grandes temas. Portanto, a história tem esta parte inicial geral
do Grande Castanheiro, e depois convida então a Pix e o Avelã a irem por estes caminhos, e no fim de cada caminho percorrido, por assim dizer, as crianças encontram 3 atividades. Naturalmente que é uma história que tem que ser facilitada por um educador, portanto é o educador que habitualmente é o narrador desta história, mas de algum modo onde é que as crianças são então sobretudo envolvidas nas atividades, apesar de ao longo da história às vezes serem colocadas também questões para as próprias crianças responderem à medida que vão ouvindo a história. Depois, para além destas atividades, também temos sempre uma proposta para as crianças levarem para casa de uma pequena atividade para fazer em contexto familiar, precisamente. Ora, dar-vos só aqui como exemplo estas atividades, por exemplo, no fim do caminho verde, que é o caminho do corpo, temos uma atividade que é brincar ao corpo humano, a segunda atividade vamos conhecer as partes privadas e não privadas, e depois como somos, não é? A ideia de consciencializar sobre o corpo humano e como veem, enfim, quer a partir destes materiais, quer obviamente adaptando estas ideias, podemos de algum modo trabalhar com o grande grupo, não é, de crianças. Qual é que é o objetivo? Não só facultar os tais conhecimentos, mas estas atividades propiciam, no fundo, este debate ativo sobre os temas aqui apresentados. Depois, no final, existe assim um conjunto de atividades que são mais integradoras, ou seja, existe uma lenga-lenga, por exemplo, ou seja, que vai juntar, no fundo, estes grandes temas. Enfim, eu não vou mostrar este vídeo, depois vocês podem ver que nós vamos facultar os slides. A Pix e a Avelã, surpreendentemente, tem dado asa a muita criatividade, sobretudo lá está, nos meses da prevenção dos maus tratos de Abril, tem dado aqui asa a muitos teatros, portanto, a muita dramatização. Este é um exemplo amador, por assim dizer, no fundo, da representação que foi feita da Pix e Avelã, mas temos, por exemplo, o grupo de teatro ali de Queluz, o Teatrosfera, que levou esta peça, portanto, fez mesmo a peça e tem a peça, no fundo, disponível para as escolas, que eles fazem a representação e está mesmo muito interessante. Posso-vos só mostrar, eu não tinha posto aqui, mas, enfim, sem perder muito tempo. Se encontrar rapidamente, mostro-vos, peço desculpa. Se não, mais daqui a um bocadinho acho que vos consigo. Pronto, só este bocadinho aqui que se calhar é mais para ficarem com uma ideia. Pronto, aqui sim é um grupo de teatro já, enfim, profissional, e eles então tiveram esta peça e depois acabaram por, até foi na altura da pandemia, gravaram a peça, portanto existe no fundo um vídeo da peça, foi gravado em contexto real, portanto numa zona no centro do país, com grandes castanheiros, e de algum modo deram aqui vida a estas personagens e está de facto verdadeiramente muito, muito interessante. Portanto, a ideia é fazer chegar, não é, esta ideia, seja através de livros, seja através de teatro, seja através de outro tipo de materiais, como é o segundo exemplo que eu vou então passar a dar. Aqui só dizer que existe assim um jogo gigante de 3x3 também aqui da Pix e Avelã, onde trabalhamos naturalmente as mesmas temáticas. Ora, por falar em jogos, não é, e de tabuleiro, fizemos então também as aventuras do Búzio e da Coral, que é um jogo precisamente então de tabuleiro, já aqui a pensar entre os 6 e os 10 anos, honestamente se calhar mais entre os 7 e os 12, porque as crianças precisam de ler um conjunto de cartas, é um bocadinho como no Monopoly, não é? Tem assim umas cartas pequeninas, ou noutro tipo de jogo de tabuleiro, e naturalmente que o que percebemos é que as crianças precisam já de ter aqui adquirido as questões da leitura, e novamente temos precisamente os grandes temas que mencionei há pouco, e fazendo aqui a ponte com o que o Ricardo mencionou, a questão dos perigos da internet. Isto porque, honestamente, nós não pensámos na internet em 2016, mas no pré-teste destes materiais tivemos a Polícia Judiciária a colaborar connosco, que já
então nos disse precisamente que era fundamental integrar as questões da internet. Portanto, nós acabámos por integrar a internet muito com o contributo precisamente da Polícia Judiciária. Ora, o jogo tem aqui dois mares, o Mar das Conchas e o Mar Turbulento, e no fundo a ideia dos dois mares é como as faixas etárias vão originalmente os anos disse, se calhar dos 7 aos 12, aquilo que temos vindo a perceber, a ideia é as crianças, quando são mais pequeninas, começarem pelo Mar das Conchas, que são no fundo atividades que destes temas todos, não é, que acabei de mencionar, mas são atividades mais simples, portanto, a pensar em crianças mais pequenas. E depois passam para o Mar Turbulento, ou as crianças mais velhas passam, por exemplo, logo para o Mar Turbulento, e a ideia é fazer pelo menos 2 atividades de cada tema, portanto, do corpo ao toque, das emoções, o dizer sim, dizer não, os segredos, pedir ajuda e a internet. Ou seja, no fundo, este jogo tem aqui um conjunto de materiais, tem, lá está, estas cartas de atividades que depois nos obrigam, entre aspas, a ir buscar algumas situações problema, por assim dizer. Temos depois aqui uma carta de código que é muito popular, diria eu que é quase a mais popular, que há algumas atividades assim nestes cartões mais pequeninos que têm um código e as crianças têm então que ir decifrar esse código. Pronto, esta é uma história que se passa aqui no mar, então, como já referi, e em termos de reforço, se lembram há bocado que falei nas questões do reforço, esta também é uma atividade mesmo muito popular, ou seja, o que é que acontece? A ideia é poderem jogar pelo menos 4 crianças, porque temos 4 cores, como as pecinhas, não é, dos jogos de tabuleiro. Temos o amarelo, o azul, o verde e o vermelho, mas também já temos assistido a escolas, por exemplo, que jogam em grupo, não é? Fazem equipas por cores. E então a ideia é, como vocês veem ali no cartão do lado do canto superior esquerdo, a ideia é, por cada 2 atividades que façam de uma cor, ou seja, de um tema, as crianças ganham uma pedra preciosa. Portanto, este jogo traz aqui um conjunto de pedras preciosas que é a parte mesmo mais popular deste jogo. Têm um saquinho e vão ganhando pedras preciosas. Qual é que é o papel do adulto? O adulto está lá para dinamizar, para de algum modo acompanhar as respostas que são dadas. Recomendamos sempre que não se diga que está certo ou que está errado, precisamente trabalhar, porque não é o contexto escolar, não é do certo e do errado, mas de algum modo trabalhar, se a resposta da criança, enfim, não for a mais ajustada, portanto, trabalhar em grupo, não é? Aquela resposta até levar a criança precisamente a encontrar uma resposta mais adequada. Ou então, às vezes, são os próprios colegas, não é? Que debatem e que dão respostas que são mais adequadas. Portanto, temos aqui então as diferentes cartas, estas cartas de atividades remetem então para outras cartas maiores que têm as tais situações de problema e então as crianças vão ganhando precisamente estas pedras preciosas. As cartas têm estas identificações que vocês veem aqui, um lápis, umas mãos, etc., porque estava mencionado no slide anterior, as crianças ou têm que fazer mímica, o pintar, o desenhar, o identificar, contar, portanto, na linha daquilo que é, e como vocês sabem, não é, trabalhar com crianças e jovens tem de ter precisamente alguma dinâmica de os envolver então ativamente, portanto também estas atividades procuram ir ao encontro, ser de algum modo diversificadas naquilo também que é o desafio que lhes está a ser colocado. Não sei se até aqui querem colocar alguma questão, eu vou pondo aqui alguns exemplos de cartas, isto era mais giro se tivéssemos presencialmente, porque não é, temos sempre aqui como exemplos e levamos estes materiais para verem como exemplo, mas pelo menos ficam assim aqui com uma ideia. Por exemplo, estas situações, não é? Portanto, temos sempre uma dada situação e as crianças podem analisar. Temos outras cartas ligadas às emoções, que têm aqui a cara da coral, no fundo, por exemplo, para a criança identificar qual é a emoção que esta personagem está a sentir, enfim. Temos um pouco de tudo, por assim dizer, e tem havido, de facto, bastante receptividade.
Às vezes perguntam, este é um jogo para diagnosticar casos de abuso? Não é o termo, não é? Portanto, é um jogo de prevenção universal, ou seja, é um jogo dirigido a todas as crianças para, de facto, promovermos estes comportamentos saudáveis ao nível da educação sexual. Naturalmente que já aconteceu, depois de algumas crianças jogarem o jogo, fazerem um bocadinho aquilo que viram no vídeo de há pouco, que é uma criança sentir a necessidade ou ganhar a coragem, não é? Como estava ali, de ir falar com um professor ou uma professora e dizer: eu acho que há aqui qualquer coisa, não é, que me está a acontecer que é parecido com esta história que acabámos de fazer. E naturalmente aí então aciona-se precisamente aquilo que vem em termos de procedimentos de atuação. Ora, nós temos avaliado este jogo e, de facto, em termos daquilo que são os conhecimentos, as crianças têm adquirido conhecimentos sobre esta matéria, falta-nos ainda aqui uma parte de termos a certeza, não é, que estão mais competentes. Novamente, uma coisa é nós termos mais conhecimentos sobre, outra coisa é se numa situação potencialmente abusiva, pomos isso em prática, não é? Um bocadinho como todos nós, que é a parte mais difícil. A parte mais fácil é mudarmos as nossas crenças, as nossas atitudes sobre uma dada problemática. Depois, o grande desafio é se mudamos os nossos comportamentos. Essa é ainda uma parte que estamos a tentar, de algum modo, apurar em termos daquilo que é a nossa avaliação. Também percebemos que as crianças se tornam mais assertivas, não é? Portanto, desinibem-se mais neste sentido de, ok, não tem mal eu dizer que não a um adulto, e é um dizer que não que seja obviamente enquadrado e ajustado no sentido desta temática da proteção, não é, de si, do seu corpo e desta questão dos toques. Também com as questões da Casa Pia, não é? Os mais velhos recordar-se-ão, como eu, aqui da problemática da Casa Pia. Umas colegas da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa desenvolveram o PIPAS, que é um projeto integrado para a prevenção do abuso sexual. E desde 2004 que têm avaliado este programa. É um programa. Porque é que é um programa? Até agora falei-vos em materiais, não é? Os nossos são materiais, ou seja, vocês podem jogar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, não temos ainda, no fundo, estabelecido quantas vezes, por exemplo, é que devem jogar, é algo que é flexível, por assim dizer. Um programa tem na sua essência a ideia de que estão pensadas um conjunto de sessões, que a sessão trabalha uma determinada problemática, a sessão 2 um determinado tema e assim por diante, não é? E é um pouco o que já encontramos aqui neste material do PIPAS. Ora, o PIPAS, para além de trabalhar precisamente estas temáticas também da prevenção do abuso sexual mencionadas nos materiais anteriores, também trabalha aqui competências emocionais e assertividade. O que é que as nossas colegas perceberam? Fizeram uma avaliação com algum rigor e perceberam que, por exemplo, fazer 5 sessões deste jogo, deste programa, já é suficiente para elas verem aqui diferenças ao nível dos conhecimentos que as crianças adquiriram. E isto vai um bocadinho ao encontro da literatura, que é, o que é que eu vos quero dizer com isto? Que fazer ações muito pontuais eventualmente têm, na verdade, menos impacto. Ou seja, ao trabalharmos matemática, nós devemos pensar que a devemos trabalhar não apenas uma vez, mas, se quiserem, ancorando-nos a este exemplo, pelo menos meia dúzia de vezes ou mais do que meia dúzia, uma dúzia de vezes. A maior parte de muitos dos programas, por exemplo, de competências socioemocionais, têm 8 sessões, têm 12 sessões, portanto 12 parece ser um número, assim como se vocês pensarem noutras iniciativas que abordem esta temática, saber, não é, que, por exemplo, ao longo do ano, ao longo de um período, devem de facto ter um conjunto mínimo de sessões sobre estas problemáticas e máximo. Máximo quer dizer que é assim, não vão ter mais impacto se fizerem muitas mais. Portanto, é um bocadinho este balizamento, se calhar, entre 5 a 12. Por isso, pegando no slide anterior,
Acrescentei aqui precisamente a importância não só de envolvermos ativamente as nossas crianças e jovens, mas precisamente fazermos iniciativas que, no fundo, sejam feitas ao longo do tempo, não é? E a escola, novamente, é um contexto privilegiado, temos um ano letivo, podemos integrar, quer nas aulas com os diretores de turma, podemos integrar nas aulas de cidadania, enfim, podemos integrar de uma forma transversal, pegando em alguns dias internacionais e a partir daí, não é só nesses dias, não é? A partir daí trabalhar estas temáticas, portanto, acho que há sempre um conjunto de oportunidades que nós podemos ver para precisamente podermos enquadrar esta temática. Até aqui, alguma questão? Não vos trouxe mais exemplos? Trouxe vídeos, trouxe materiais? O Pipas não está propriamente disponível. Nós, no contexto do Grupo Vita, voltando se calhar a recordar o que mencionámos na segunda-feira, vamos desenvolver com 2 alunas de mestrado também, vamos desenvolver aqui materiais que estejam mais ajustados aqui ao contexto, por exemplo, da Igreja Católica. Pronto, estamos a fazer esse levantamento, hoje dividimos um bocadinho, a Ruth fez uma formação com institutos religiosos e percebemos que há um conjunto de materiais ibéricos, por assim dizer, e então vamos fazer essa recolha de informação. Como veem, não é preciso inventar a roda, não é? Existem muitas vezes materiais, nós próprias já temos alguns materiais anglo-saxónicos também, ligados à Igreja, e de algum modo aqui é nós procurarmos contextualizar estes materiais, por exemplo, no âmbito do Grupo Vita, para o contexto da Igreja Católica em Portugal. Não sei se conhecem algum em específico. Pelo menos hoje ficámos a saber disso, não é? Que havia alguns institutos religiosos que têm de facto e que usam materiais. Depois, se lembrarem, olhem, ou então fiquem atentos, não é? Que nós, pelo Grupo Vita, pelo menos no final deste ano letivo, teremos certamente já mais qualquer coisa, porque temos então estas 2 alunas a investir nesta tarefa. Portanto, para além de integrarem nas aulas do diretor de turma ou na cidadania, imaginariam integrar este tema em algum outro momento durante o ano letivo? Ficam a pensar, deixo-vos o desafio. Muito bem. Então, voltando aqui aos 3 grandes eixos de Peço desculpa, boa consciencializar. tarde. Sim, boa tarde. Eu sou professora de Ciências de 5º e 6º ano e acho que seria conveniente, por exemplo, na altura em que é estudado o sistema reprodutor, trabalhar este aspecto. Aliás, Sem é dúvida. algo que eu costumo fazer já na altura do estágio acoperante que tive, fazia algo que eu, quando as turmas assim dão para fazer, faço, que é, ficam só as meninas na sala e eu esclareço as dúvidas das meninas, depois as meninas trocam, ficam só os meninos e eu esclareço as dúvidas dos meninos, ou então, quando não dá para fazer esta troca porque eles fazem confusão se estiverem lá fora sozinhos, portanto, sem ser na hora do recreio, não é? E perturbam as outras aulas, a caixinha das perguntas, em que eu aviso que não é perguntas para fazer rir os colegas, é mesmo dúvidas que eles têm, e que, portanto, quando falamos do desenvolvimento do corpo, eu falo sempre da questão do respeito pelo corpo, daquilo que há bocadinho aparecia, da questão do Kiko o Kiko e a mão. Pronto, Sim. da questão de ninguém tem que ver o que está tapado com a roupa interior, o vosso corpo é o vosso corpo, e acho que, pronto, pelo menos nessa altura, no contexto do tema e das ciências, faz sentido falar do tema, além da cidadania, em que também trabalho o tema, claro.
Obrigada, Mónica. Realmente até pode ser algo que é feito de forma articulada. Ou seja, se um professor ou uma professora não é de ciências trabalhar a questão do corpo, se calhar outro professor pode trabalhar uma das outras temáticas, não é? Ou duas, enfim. E pode haver também essa articulação, não é? E assim trabalha-se, no fundo, faz-se aqui a prevenção. Dividindo um bocadinho os temas também em função, lá está, é verdade, não é? Portanto, quando se dá o sistema reprodutor, é uma oportunidade fantástica já para trabalhar estas questões. E mesmo passando pela educação física, porque na escola onde trabalho o banho é obrigatório nas aulas pelo menos de 100 minutos, de 2 tempos seguidos, e é algo que a professora de educação física também trabalha, em cooperação com a diretora de turma, a importância do banho por causa da higiene, mas também o respeito pelo espaço de cada um e de não fazerem aquelas brincadeiras que eles acham piada, mas que há sempre um ou outro que não se sente confortável. Lá está aquilo que há pouco, penso que era a Paula que dizia, a questão do sentirem-se confortáveis ou desconfortáveis com certas situações. Exatamente, não é? E é muito importante, ou seja, é por um lado, nós sabemos que os miúdos falam destes temas, não é? Portanto, mais vale sermos nós a dar esse teor, não é? Da responsabilidade e do respeito, não é? Temos de ter um sentido de responsabilidade em falar sobre estes temas, porque eles, enfim, depois surgem e muitas vezes surgem de forma distorcida, portanto, muito afastado da realidade, e depois também a importância do respeito pelo outro. E isso é então perfeitamente feito, não é? Em diferentes momentos, no fundo, quase do dia a dia e do ano escolar, não é? Das escolas. Portanto, acho, não é? Acho ótimo ter dado esse exemplo também. Não sei se mais algum exemplo. Então, indo aqui para o último eixo, não é? Estou só aqui a olhar para as horas, acho que estamos bem com o tempo. Temos então o agir, ou seja, novamente, até pegando no exemplo que vos disse, é claro que se nós formos, vamos lá ver, se nós trabalharmos estas temáticas, estamos a criar uma janela de oportunidade, não para as crianças, vá lá, podem brincar com o tema, gozar, brincar, não sei, mas o que nos interessa são aqueles miúdos que eventualmente estão em sofrimento, não é? E que veem aqui uma oportunidade para expor a um professor ou uma professora ou outro elemento da escola uma situação que para eles está a ser desconfortável. Até, por exemplo, numa aula de educação física, um aluno ou uma aluna que faça uma modalidade, por exemplo, num clube, até pode, não é? Se a professora abordar esse tema, até pode vir a falar sobre isso, não é? Dizer, no ginásio onde eu ando, então, e falar também sobre o tema. Portanto, novamente, sabemos que ao abordarmos o tema, é claro que aumentamos a probabilidade, não é? Que alguma criança possa fazer uma revelação. E então aqui a questão é como agir. Antes do agir, então, a criança, não é, que vai procurar o adulto, lá está, a quem é que conta? Novamente, não é? No vídeo a criança dizia, tive a coragem de ir falar com a minha professora. É claro que vai falar se confiar naquela pessoa, se sentir confortável com a pessoa. Acredito que, pelo menos ficando nos exemplos, não é, que vocês deram aqui, a Mónica e a Paula, portanto, se um professor estiver a introduzir esses temas, se calhar mais facilmente um aluno vai ter com esses professores que estão a falar sobre esse tema, porque sente algum conforto, não é, em falar sobre precisamente esses temas. E isso está muitas vezes ligado a sentir-se seguro, não é? Uma criança ou um jovem sentir-se seguro com essa pessoa. E depois também, muito importante, se acreditar que a pessoa confia também nela, não é? Portanto, há aqui uma relação de mútua confiança. E se acreditar que a pessoa a vai compreender, e se achar, não é, que, enfim, o futuro parece assim muito inseguro, e precisa necessariamente de ajuda, não é? Portanto, também pode aqui haver um motivo de maior aflição que leva, não é? Que é a motivação para uma criança, então, ir procurar-vos, por assim dizer. E então, se uma criança revelar, o que nós temos muito aí agora, é uma questão perfeitamente
humana, não é? Portanto, não estamos à espera que uma criança ou um jovem nos aborde e nos traga, não é? Uma revelação de uma situação abusiva. E é claro que, à partida, ficaremos um bocadinho nervosos com essa situação. Portanto, a ideia é, de algum modo, nós também nos autorregularmos, portanto, dizer, bem, tenho aqui, não é, agora uma batata quente na minha mão, mas ok, não sou eu, não é? Portanto, o foco não sou eu, é esta criança que veio ter comigo, e então a ideia é vocês poderem escolher um espaço sossegado, não é? Para estar com aquela criança e de algum modo dizer, vocês também tinham isso no vídeo, portanto, dizer à criança, ok, olha, tiveste muita coragem em vir falar comigo, eu estou aqui para te ouvir. Não vamos prometer coisas que não vamos cumprir, o que nós podemos cumprir é ouvir, não é dizer assim, eu estou disponível para ouvir, porque normalmente uma criança, vamos lá ver, não traz estas questões de uma forma calma, a não ser que, enfim, tenha uma perturbação de stress pós-traumático e venha muito embutada emocionalmente, quer dizer que parece assim, está muito congelada emocionalmente. Isso muitas vezes tem a ver com o facto da criança já ter um trauma, por assim dizer, estabelecido e parece que está mais fria. Eu ontem, por exemplo, estava a falar com uma vítima, no âmbito do grupo Vita e ele estava a falar na terceira pessoa. Portanto, não era eu naquela situação, dizia, agora vou inventar o nome, está bem? O João estava na situação e ele próprio se apercebeu, disse assim, eu não consigo falar de mim próprio, estou-me a colocar na terceira pessoa, portanto ele próprio teve essa consciência de distanciamento de si próprio. E aqui as crianças podem fazer um distanciamento emocional, e se não lhes retira, vá lá, como é que é de dizer, não lhes retira a legitimidade de estar a contar, portanto uma criança não tem que chorar baba e ranha à nossa frente, mas à partida é uma criança que vem mais aflita, que vocês sentem, não é, que está ali com alguma tensão, e então é dar-lhe esse espaço, não é, e dizer, olha, eu percebo que seja difícil, demora o tempo que quiseres, e estamos-lhe a dar esse tempo. Pronto, então a ideia não é nós fazermos assim perguntas muito incisivas, a criança muitas vezes não é, começa logo a dizer aconteceu-me isto e há isto e há aquilo, o que é que nós podemos fazer? Balizar. E é só isto, nós não estamos a investigar, estamos a acolher e a escutar. Mas acolher e escutar não é mandar a criança embora, não é? Portanto, ok, nós estamos ali porque a criança nos procurou e a criança começa a ter um relato espontâneo, mas nós podemos balizar aquilo que a criança está a dizer, dar-lhe ali alguma estrutura, porque muitas vezes nós temos isso com adultos, vítimas aqui no âmbito do grupo Vita, portanto imaginem quando são crianças, temos adultos, o seu discurso é altamente confusional, não é? Andam de trás para a frente, e elas próprias dizem, eu sei que estou a contar isto de uma forma que parece não ter sequência, mas eu estou muito nervosa. Pronto. E então nós damos alguma estrutura, não é? Dizer, olha, então deixa perceber onde é que está a acontecer essa situação, ou onde é que aconteceu. Olha, e quando é que aconteceu? Nós não dizemos, olha, aconteceu-te uma vez, aconteceu 2 vezes, não. Sempre estas perguntas abertas. Só estamos a ajudar a criança a estruturar a sua resposta, o seu raciocínio, que foi o que ela nos quis trazer. O quem, não é? Portanto, olha, quem é que é, não é? Sabes dizer. Às vezes não sabe o nome, não é? Olha, assim algumas características que tu achas que essa pessoa tem, é alto, é baixo, a criança vai dizendo, não é? O quê, portanto, e depois o como, não é? Mas como é que tem acontecido isso? Tem acontecido assim, pede-me segredo, não é? Portanto, rapidamente temos aqui algum balizamento. Nós não fazemos mais do que isto, não é? A ideia, volto a recordar, não estamos a investigar, estamos de facto a acolher uma criança que é, olha, é tal como uma criança que vem com uma grande ferida, caiu no recreio e tem o joelho todo a sangrar. Não a mandamos embora,
mesmo que tenhamos assim, até estou a pensar em mim, não é? Assim, sangue, pronto, não é uma coisa confortável, não mandamos a criança embora, pelo menos fazemos aqueles socorros mínimos, não é? Aqueles primeiros socorros mínimos. Nós estamos, no fundo, a fazer estes primeiros socorros mínimos, estamos aqui pelo menos a tentar limpar, não é? Aquilo que, a ferida, não é? Ou seja, tentar aqui, de algum modo, que a criança se sinta um bocadinho mais confortável. E há uma É coisa que eu claro, acho que. Desculpe, diga, António. acho que há uma coisa que eu acho que nunca devemos fazer quando estamos a escutar, é perguntar. É uma pergunta assassina. Tens a certeza? Eu tenho esse exemplo lá para a frente. Muito Pronto, bem, António. ficou tudo estragado da relação de confiança. Pronto, a criança pode interpretar isto de imediato como este está a duvidar de mim, ou esta está a duvidar de mim, portanto, por aqui não vou cá. Exatamente. Olha, a criança inibe-se logo, até Claro. já diz, não, 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 pronto, e Não, até, e pode ter um não é? efeito contrário, tens a certeza? Aqui é uma pergunta completamente assassina. Exatamente, muito bem. Foi o António que fez a formação com a PJ, não Foi, foi? foi, foi, foi. Agora já me estou a lembrar. Eles Olha, diga. deram-me essa dica e deram-me outra que eu ponho mais à frente. Já tive para intervir antes, mas eu Então, mais mas à frente diga. falo isso. É? Ou posso falar já, quando Diga. disse que a criança deve, ou na educação que damos às crianças sobre estas matérias, lhes dizermos para escolherem 5 pessoas da sua confiança a quem poderão contar, também nessa formação com a Polícia Judiciária, eles apelam para que a criança diga ao mínimo possível de pessoas. Ou seja, imaginemos uma situação hipotética. A criança escolhe o professor de Educação Física, que já foi aqui referido muitas vezes, Uhum. para eventual crime cometido até num desporto que ela pratica fora da escola. Estou aqui a pôr uma situação académica. Escolhe o professor de Educação Física interno da escola. O professor de Educação Física vai logo dizer ao diretor de turma. E o diretor de turma vai chamar a criança. Portanto, os diretores de turma também têm que ser instruídos para não fazer a pergunta assassina, tens a certeza, não é? Já contou a 2 pessoas. E depois a tendência, Pois, quer não dizer, a é? criança não queria contar a duas, o adulto é que não fez bem o seu papel, não Exato, é? já contou a 2 e depois vai ter que contar a mesma história ao órgão de investigação criminal, que é a Polícia Judiciária, que eu este tipo de casos mando logo para a Judiciária. Nem quero que me contem a mim, eu não quero saber nada, já contou a 2 pessoas, vai contar a mim para ti. E depois, com um bocadinho de azar, ainda conta ao procurador do Ministério Público e depois vai ter que contar ao juiz. Quer dizer, Sim, a criança fica. Eu acho que isto é severo para a mente da criança. sim, Causa-lhe senhor. sofrimento repetido. E Ó, António, pode coartar uhum, partes da história que são relevantes. Contar, por exemplo, ao judiciário e que já ficaram lá para trás com 2 vezes que a criança já contou a história. sem dúvida, concordo em absoluto. Então, uma clarificação. A questão das 5 pessoas é a criança, no fundo, é uma rede de suporte. Se a criança estiver aflita, ela tem que ter uma pessoa, pronto, de 1 a 5, ou seja, não é contar às 5, a criança tem que ter uma rede, não é, de suporte, ou seja, numa situação de aflição, saber que há adultos em quem pode confiar. É claro que a ideia é, enfim, ter a coragem de contar só a um. Com o exemplo do António, o adulto é que não diz a mais ninguém, exatamente, mas nas escolas temos sentido isso, que é, sim, as pessoas ficam aflitas, é verdade, é uma situação que ou que não estamos preparados ou que também não estão à espera, são as duas coisas, e a reação mais imediata é quase ir contar ao diretor de turma. Portanto, aí é que o adulto não deve fazer esse movimento. Esta frase que está neste slide é do coordenador nacional da PJ, portanto, é mesmo isto. Foi o que As me deu a queixas. formação. Exatamente, as queixas de violência sexual devem ser comunicadas à PJ, há um piquete 24 horas, portanto, e o mais rapidamente possível. Porquê? Porque se houver aqui alguma prova biológica, naturalmente estamos a dizer que não há situações de contacto, não é? Por exemplo, penetração, etc., em todas as situações de abuso. Mas se houver, as horas são fundamentais. Portanto, quanto mais rapidamente, não é, se chegar a quem
tem esta competência, que é, no fundo, a PJ está super equipada, tem imensos profissionais, tem salas para ouvir crianças que estão adaptadas precisamente às crianças, portanto, devemos agir em conformidade. Volto a recordar, eu sei que está gravado, mas que não é que fique claro, aquelas questões são para ajudarmos a criança que está muito aflita a querer contar alguma coisa. Nós não queremos investigar. Podemos não usar até aquelas perguntas todas, enfim, se também estivermos muito desconfortáveis. Sabemos é que temos de algum modo que acolher aquela criança que chega, nunca inventar. Temos muito e vemos muito esses exemplos, nós damos formação a magistrados, a criança diz, ele tocou-me aqui, e nós dizemos logo aqui onde, e damos logo nós o nome às coisas, a criança não deu nome nenhum, nós também não damos nome, precisamente para evitar aquilo que o António disse, nós não podemos criar aqui ruído na prova que vai ser dada depois, que é o testemunho da criança, não é? Portanto, ok, diz aqui, olha, aponta aí, não é? Podemos dizer aponta, não é? E aponta, e a criança aponta para a parte do corpo. Não somos nós que colocamos palavras que a criança não disse. Portanto, nós só estamos mesmo ali para aquele foco mais geral. Para quê? Para depois, naturalmente, fazermos então este encaminhamento. Seguindo aquilo que o António estava a mencionar, o tens a certeza é a morte, muito bem. Também às vezes não andas a ver aí umas séries, outro dia vi-te ali a ver umas séries com os teus amigos no intervalo, pronto. Olha, já ouviste de pais para filhos, não é? Quando o abuso, por exemplo, foi perpetrado por um vizinho, olha, puseste a jeito, talvez, não? Pronto. Chamar alguém, que são os DTs, não é? Olha, anda cá a ouvir isto, portanto, é quando nós ficamos aflitos. Também já tivemos relatos de adultos irem falar com o alegado agressor. Nunca, nunca, nunca façam isto, por amor de Deus. Vou-vos dar o exemplo, pegando naquilo que o Ricardo mencionou há pouco. Imaginem que houve uma troca de SMS. Se nós formos falar com um agressor, o que é que o agressor faz aos SMS? Apaga. Não é? Ou Apaga e seja, põe-se ao fresco. apaga, põe-se ao fresco, a PJ diz sempre isto, que é, acaba-se o efeito de surpresa. Exato. A PJ, quando vai falar com um alegado agressor, é o efeito de surpresa. Se estragamos o efeito de surpresa, a pessoa, não é? Se for efetivamente um agressor, não é? Lá está, claro. Obviamente prepara-se para, não é, a situação. Portanto, não podemos deixar a polícia deixar de atuar, não é? Portanto, lá está. E analisar provas, não é? Temos tido assim relatos, sei lá, algumas queixas anónimas, por exemplo, por carta, não é? As pessoas tentarem perceber, será que aquela carta foi escrita mesmo? Nós não analisamos prova nenhuma, nós entregamos a quem de direito, não é? Nós naquele manual, mas pus-vos aqui, portanto é o que lá está, nos nossos dois materiais, nos jogos, temos sempre um guia para o adulto. Aqui, no fundo, é este manual que está aqui, e dentro deste manual temos então precisamente o que é que não se deve fazer, lá está, quer durante, não é, a revelação, como já vimos até agora, quer também o depois, que é tratar a criança de forma diferente. Agora ela é especial, não é? Portanto, pronto. As crianças precisam de rotina, não é? Até perante situações de crise, obviamente pode haver ali um dia ou dois, não é? Que obviamente as crianças às vezes precisam, nesta ou noutra problemática, mas depois, não é? Voltar aqui a fazer, não é? Portanto, as rotinas da criança que são fundamentais para ajudar a estruturar-se. E depois, muito aquilo que eu acho que é o básico, não é? O aqui, o que é que devemos fazer, não é? O dar, olha, dar carinho, olha, o que te aconteceu não muda nada, não é? Do que as pessoas pensam de ti, tirar-lhes esta culpa que não tenho o número, mas eu arriscaria dizer 90 e tal %, não é? 60%, culpa, a vergonha, eu não fiz, eu devia ter evitado, eu não devia ter não sei o quê. Portanto, nós devemos dizer, não é, que a culpa não é da criança, a criança é pequenina, não é? Quem tem o poder é outra pessoa, seja um poder em virtude da idade, não é? Seja em virtude, no fundo, da posição que uns e outros ocupam, e depois explicar, não é, o que é que pode acontecer. E lá
está, não podemos criar falsas expectativas, devemos dizer qual é, que existe um procedimento, porque nós também devemos acreditar no sistema. E se nós não usarmos o sistema, também não conseguimos perceber se ele funciona, não é? E eu acho que o caminho em Portugal vai-se fazendo, foi-se fazendo, e eu acho que lá está. Hoje em dia temos a polícia super bem equipada, por exemplo, nos meios mais pequenos não chamam a PJ, chamam a GNR, chamam a PSP, não. Ou seja, podemos sempre socorrer-nos da PJ e depois a PJ é que tomará as devidas diligências. Se quiser delegar, isso às vezes acontece-nos nos Açores já termos tido esse tipo de reporte. Se a PJ quiser delegar, é a PJ que delega. Não somos nós que decidimos, não é? Enfim, se calhar está aqui mais próxima a GNR, eu vou ativar a GNR. Não. Sempre a PJ, explicar à criança, não é, que há um processo e que nós podemos estar lá para, nem que seja acompanhar emocionalmente aquela criança, não é, porque ela confiou em nós. É uma tarefa difícil, tem um custo emocional para nós, é verdade. Para nós no Vita há muitos custos emocionais, mas depois destas situações acontecerem, nós também temos de ter os adultos de confiança, não é? E podermos de algum modo ventilar aquilo que são as nossas emoções com pessoas que nos são significativas, não é? E ventilar um bocadinho que houve situações, não é? Que nos deixaram desconfortáveis, etc. Portanto, nós também temos que ter esse cuidado para connosco. Enfim, isto já fui vendo convosco, portanto, vocês já foram intervindo e agradeço-vos, e pronto, e acho que para cumprir aqui o meu tempo, gosto sempre de cumprir, enfim, já sabem, não é, que estamos disponíveis e vamos nos encontrar novamente, mas enfim, ficam já aqui. Eu vou mandar os slides, não é? E depois os slides vocês podem então partilhar, já mando a seguir aqui à formação, já faço isso. Agora, se quiserem colocar alguma questão, não é? Se o Luís considerar que ainda temos aqui uns minutos. Sim, temos. Sim, temos. Qualquer questão que queiram colocar, agradecer à doutora Joana, já o trabalho que faz no Grupo Vita, que eu acho que é um trabalho importante e fundamental para nos serenar a todos e para nos ajudar a todos neste processo e ajudar também e agradecer também estes 2 momentos de formação e a forma clara e muito sintética como passou a informação e agradecer para já os que participaram até agora, os colegas que participaram também nos ajudaram a entender melhor todos estes processos. Mas creio que haverá tempo para mais uma questão se alguém achar que é pertinente. Todos ao mesmo tempo não, mas Eu Às estava vezes aqui com uma. é muita informação, não é? O Ricardo ia falar. Sim, eu tenho uma dúvida que me ocorreu há bocadinho. Hoje o abuso sexual já é considerado um crime público? Com menores, sim. Portanto, o abuso, não é? Nós temos isso, Ricardo. Nós Então, no grupo. neste caso, somos Uhum. obrigados, se uma criança falar connosco, nós somos mesmo obrigados a denunciar a situação. Por exemplo, os funcionários públicos têm o dever de, de fazer esse reporte. E se nós não o fizermos, estamos também a incorrer num crime. É verdade. Se pensarmos assim, alguém já foi condenado por isso? Não. Pois. Ou que eu saiba, não é? Mas tem toda a razão. Nós no site do Grupo Vita procuramos ter as perguntas frequentes e temos lá essa parte, não é? Aquilo até dos crimes públicos, etc. Porque é uma questão muito pertinente. Ok. É assim, no nosso país as pessoas são consideradas inocentes até prova em contrário, não é? Não estou a dizer nada de errado. Portanto, mas perante uma situação, uma suspeita, lá está, podemos acionar aquilo que são os mecanismos existentes, novamente, a Polícia Judiciária, e eles farão certamente a sua investigação, porque pensem sempre assim, é que pode haver uma vítima, mas pode haver muitas vítimas. Pode haver uma vítima agora e pode ter havido mais vítimas para trás. Raramente, não é? Vamos pôr assim,
se calhar raramente não é correto, mas muito provavelmente, não é? Um agressor sexual, enfim, pode ter mais do que uma vítima, portanto, e a prova que nós temos, prova no sentido a suspeita que nós temos pode ser só uma suspeita, mas, novamente, a Polícia Judiciária já pode ter consigo elementos sobre aquela pessoa. Então é a Polícia Judiciária que faz esse cruzamento. E Claro. aquilo que para nós era uma dúvida pode ajudar a criar certeza. Até porque muitas vezes é a prova verbal, não é? Ora, se aparecerem várias pessoas com a mesma prova verbal, isso aumenta a credibilidade, não é, das provas. Portanto, é importante para a investigação. Muito bem, então se calhar, Não é semi-público. António quer falar? Eu estive a ver aqui, é semi-público. O abuso, E é semi-público. eu disse público abuso, e a jurar que tínhamos aqui nas nossas perguntas, que há bocado tinhas aberto, Eu também ia jurar que era público, mas está aqui semi-público. É por viu isso no que eu tinha a site certo? dúvida. Viu no Eu sei site correto? Vi na PJ. Ok. Eu sei que a violência doméstica é É público, público, é. mas sabia que há aqui uma certa diferenciação no campo jurídico, mas Mas entre o público e o semi-público, olha que a diferenciação não é muito grande. Pois não. A violação é um crime semi-público. O Nós, Ministério Público pode, per se, dar início à investigação. Ou então o agredido faz queixa por si. Olha, em todo o caso, e se me permitem a minha opinião, isto são crimes que eu abomino. Eu mando logo para a judiciária, ponto final. E depois segue a investigação. Também fiquei descansado que a judiciária não vai. O juiz não condena ninguém sem provas uhum, irrefutáveis, não é? exato. Isto não vai lá como parece que, não é? Todos os tribunais não se baseiam no achismo. É devidamente provado ou não. Pois. Pois não. Nós aqui procuramos pôr essa diferença que o António também está a mencionar, não é? O que é que são crimes públicos? Portanto, aqui grande parte dos crimes contra a autodeterminação sexual de menores é crime público. Os crimes semipúblicos já são, por exemplo, a questão da violação. Se A temos violação é aqui esta. semi-público. É, porque já é a partir dos 16, portanto, Exato. leiam, ou convido-vos, pus no chat este bocadinho, este foi todo revisto também pelo nosso conselheiro jurídico, portanto tivemos o cuidado de fazer este levantamento para estar esta informação, não é? Para quem quiser consultar um bocadinho mais, porque aqui nos crimes públicos, não é? Quer dizer que não é necessário que a vítima apresente queixa, não é? Exato. Basta O que haja Ministério uma Público por denúncia. si faz. Uhum. Pois aqui o abuso é público. Pronto. Pronto. Aqui, o abuso Então sexual de peço desculpa por crianças. induzir Não, o não, auditório em erro. nada, estamos aqui na clarificação, não é? É bom, eu também fiquei aflita, e fui aqui ao nosso site, portanto, acho que temos ali, conseguimos pôr bastante informação, está sempre em construção, naturalmente, mas se vos for útil, ou também se virem, não é? Algum aspecto que não vos pareça tão bem, sintam-se à vontade para fazer sugestões, claro. Portanto, Muito bem. Ricardo, respondemos a isso, não foi? muito obrigado, sim. Agora, o que o Ricardo diz, nós temos a obrigação de denunciar. PJ, depois a PJ abre um processo de inquérito, faz a instrução e aquilo pode ser arquivado. Se não houver fortes indícios, é arquivado pelo procurador. Portanto, eles, quando abrem uma investigação, têm que pedir autorização ao procurador. E depois segue a investigação. Se não houver fortes indícios, é arquivado. Com fortes Claro que indícios, segue. acho que é um exercício difícil, novamente, quando eu vos dizia há bocadinho a questão dos espectadores passivos. É verdade que nós, muitas vezes, se temos, olhem, famílias muito diferenciadas,
nós achamos sempre que nos vão pôr um processo porque têm bons advogados. Famílias muito carenciadas é porque nos vêm bater. Estou assim a dar exemplos de coisas que já ouvi, não é? Portanto, claramente já ouvi estes dois pontos. Portanto, realmente nós muitas vezes avaliamos custos, não é? Quais são os custos que isto tem para mim? Isto realmente, não é? Agora, há este dever, não é? E não somos nós que fazemos a investigação. Não. Acho que também temos essa salvaguarda, não é? Enfim, nós temos este dever de pelo menos dar, portanto, reportar. E tornamos-nos numa comunidade mais protetora e acho que devemos pensar nas crianças, não é? Os custos das intervenções remediativas são claramente muito mais expressivos do que os custos da prevenção, não é? Portanto, enfim, até por aí, não é? Sabemos que é muito importante nós também, não é? Criarmos aqui uma sociedade mais responsável. Muito bem, obrigado a todos. Só a relembrar que 14 e Eu 16 tinha uma de novembro. pergunta para o nosso sim. amigo Jorge Coutinho. Ele não está cá, por isso é que eu estou Então a posso falar. perguntar ao Luís. Não sei se sei a resposta, mas diga, António, É diga. capaz de saber, os links destas sessões são os mesmos para novembro? Não são outros, é isso que eu ia dizer. Pronto, muito obrigado. O link da formação para novembro é diferente, depois o Jorge vai enviar. Pronto, toda essa informação. E eu se calhar terminaria pegando aqui nas palavras da doutora Joana, porque de facto é muito difícil nós humanamente termos força para lidar com todos estes casos e com todos estes dilemas que vão aparecendo dentro de nós, que são medos e que são tudo sentimentos humanos, e se calhar propunha, porque amanhã é dia 13 de outubro, vamos fazer aqui uma coisa mais, antecipar aqui o dia da manhã, e eu propunha que terminássemos pedindo a Maria que nos dê força e que nos dê presença de espírito e coragem para lidar com todas estas situações que muitas vezes acontece dentro das famílias, dentro de colegas de trabalho, dentro dos nossos grupos com quem nos relacionamos, e pedir aqui um bocadinho a presença de Maria nas nossas vidas e no nosso pensamento. E, portanto, a minha proposta, se estiverem de acordo, é que terminemos com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do nosso vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora da nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. O resto, uma boa tarde e o resto, um bom final de semana, e um abraço a todos. Obrigada. Obrigada, Obrigada, igualmente. boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos.